O mundo está cheio de OVNIs por aí. Será que os alienígenas vieram tomar o nosso planeta? Ou será que tudo isso é uma conspiração globalista? E onde fica a ética libertária nessa história? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turgunia. O avistamento de diversos OVNIs em diferentes partes do mundo tem tomado conta dos noticiários. No dia 2 de fevereiro, um balão chinês foi avistado sobrevoando o espaço aéreo norte-americano. No mesmo dia, um objeto semelhante foi visto nos céus da América Latina. Já no dia 10 do mesmo mês, outro objeto foi observado nos céus do Alasca, tendo sido abatido no mesmo dia, mas sem que o governo norte-americano confirmasse sua origem. No dia seguinte, outro objeto foi visto nos céus do Canadá, sendo igualmente derrubado por aviões daquele país. Mais uma vez, não houve confirmação a respeito da natureza ou procedência do objeto. E nesse mesmo dia 11, cerca de 20 moradores da região de Paysandú, no Uruguai, afirmaram terem visto luzes voando baixo no céu, algo que também foi interpretado como possíveis objetos voadores não identificados. E não parou por aí. No dia 12 de fevereiro, dessa vez na China, um outro objeto voador foi observado, mas o governo do país não deu muitos detalhes sobre isso. Mas afinal, o que seriam esses tais OVNIs observados em diversas partes do mundo? Será que estamos sendo invadidos por alienígenas? Bem, em primeiro lugar, a sigla OVNI significa Objeto Voador Não Identificado, e esse nome é autoexplicativo. Trata-se de um objeto com capacidade de voar, a gente sabe que ele está voando, mas que não conseguimos identificar o que quer que seja por sua destruição imediata, impedir maiores investigações, ou seja por tratar-se de algo realmente nunca visto na história da humanidade, seres extraterrestres chegando aqui no planeta Terra. Na maioria esmagadora dos casos de OVNIs, porém, os avistamentos se concentram nessas duas primeiras possibilidades. E nunca até aqui houve a confirmação de um desses objetos ser realmente extraterrestre. Ainda assim, a grande incidência de eventos do tipo num espaço tão curto de tempo levanta toda sorte de especulações, desde pessoas que afirmam terem categoricamente visto naves espaciais, até teorias conspiratórias que envolvem planos globalistas, agências militares e coisas do gênero. Muitas explicações pouco realistas foram levantadas na sequência dos avistamentos. Não ajudou muito também o fato do general Glenn Van Herk, da Força Aérea dos Estados Unidos, não ter descartado a possibilidade da origem extraterrestre para os objetos. Aqui mesmo no Brasil, o avistamento de OVNIs não é um evento raro. Mais de 700 objetos não identificados já foram relatados desde 1952, quando a primeira ocorrência foi documentada. Na verdade, o Brasil já foi palco de um evento que contou com o avistamento de mais de 20 objetos não identificados e que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, mais precisamente no dia 19 de maio de 1986, próximo a São José dos Campos. Os objetos foram inicialmente detectados por um operador de torre do aeroporto da cidade. Em seguida, 5 aviões da Força Aérea Brasileira foram enviados ao local, mas não conseguiram interceptar nenhum dos objetos. E para apimentar ainda mais toda a história, a chamada teoria Blue Beam voltou à tona por causa desses acontecimentos. De acordo com essa ideia, sugerida pelo jornalista canadense Serge Monast, a NASA, em parceria com a própria ONU, estaria desenvolvendo um sistema de alta tecnologia que simularia uma invasão alienígena. O objetivo por trás disso seria causar pânico a nível mundial, como uma forma de viabilizar a adoção de um governo globalista que controlaria todas as pessoas, como se fosse uma entidade capaz de fazer frente a uma invasão extraterrestre. Aquela velha teoria dos inimigos, nós versus eles, né? A única forma de unir todo o planeta Terra seria um inimigo comum externo ao planeta Terra. Até mesmo um antigo tweet do Olavo de Carvalho foi descoberto para reforçar ainda mais essa hipótese. Contudo, o mais provável é que essa série de avistamentos não signifique nada demais. OVNIs são observados a todo momento, e o desconhecimento sobre a sua origem e sua natureza decorre muito mais do sigilo estratégico com que tais objetos são tratados do que qualquer outra coisa. A onda de avistamentos desses objetos provavelmente se deve, em primeiro lugar,
há atritos geopolíticos que levam os países envolvidos a dar muita publicidade ao abatimento de objetos vindos de outros países, algo que é razoavelmente comum, diga-se de passagem. É como afirmou o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg: o que vimos nos Estados Unidos faz parte de um padrão em que a China e também a Rússia estão aumentando suas atividades de vigilância dos aliados da OTAN. E, segundo lugar, isso se deve também a algum grau de histeria coletiva. Quanto mais gente afirma observar objetos voadores não identificados, mais pessoas começam a procurar por tais objetos. Certamente esse é um fenômeno que causará muito hype, mas que será rapidamente esquecido. Ainda assim, podemos analisar essa questão com base na ética libertária. O aspecto da propriedade do espaço aéreo já foi abordado no vídeo Balão Espião Chinês é detectado sobre os Estados Unidos, cujo link está na descrição desse vídeo. Dessa vez iremos abordar a seguinte questão: no caso de um contato de seres humanos com uma espécie alienígena, qual critério ético deveria ser utilizado? Como ficaria a questão da propriedade privada e da autopropriedade dos alienígenas? Eles seriam sujeitos às mesmas regras que nós, humanos? Bem, existem algumas formas de abordarmos essa questão com base na ética libertária. Como o libertarianismo não é uma doutrina dogmática, mas uma compreensão das relações humanas que se aperfeiçoa com base nas contribuições de novos pensadores, há uma série de divergências com relação a alguns princípios. Enquanto todos os libertários concordam que a propriedade privada é a base das relações humanas, que o Estado é uma gangue e que imposto é roubo, outros aspectos do pensamento libertário não são tão óbvios. E a questão da origem do direito é um desses aspectos. Como deduzir a ética libertária? Ou seja, a lei que se aplica a todos os indivíduos simultaneamente. Alguns dirão que a lei é deduzida por meio do uso da razão, que implica em dizer que todos que conseguem compreender essa lei e são capazes de argumentar nela, são também por ela protegidos e a ela estão submetidos. Então, o que garante que o ser humano está submetido à lei natural e à ética libertária é justamente a sua capacidade de compreensão dessa mesma lei e de argumentação sobre ela. E caso os animais se tornassem capazes de usar a razão e de compreendê-la, eles também se tornariam sujeitos dessa lei natural. Ou seja, a lei não está vinculada à espécie humana, mas ao uso da razão. O problema dessa abordagem é que a razão não é uma coisa binária. Ninguém tem 100% de compreensão da lei, nem 0% de capacidade de argumentação. Mesmo animais irracionais compreendem partes da ética libertária, têm o senso de autopropriedade, e alguns animais de mais alto nível conseguem mesmo compreender argumentos simples. Mesmo eu ou você estaríamos mentindo ao dizer que temos plena capacidade de entender tudo e de argumentar em qualquer situação. Além disso, e as crianças? E as pessoas com deficiência mental? Qual seria o percentual aceito para se tornar capaz de compreender a lei e assim fazer parte da ética libertária? Assim se tornar um sujeito de direito? 50%? 90%? 95%? 99%? Acaba sendo algo arbitrário. Por outro lado, outros afirmam que a lei brota da natureza humana. O fato de pertencermos a uma mesma espécie garante que a lei seja equivalente para todos, ao mesmo tempo em que tudo que não pertence à nossa espécie humana, como animais, plantas e minerais, não possuem direitos naturais. Todas essas coisas são tratadas como possível propriedade, estando submetidas à espécie humana e suas necessidades. Embora seja uma definição antropocêntrica, é a única capaz de definir a priori, como é requerido pela ética libertária, quem participa dela ou não. No hipotético caso de uma invasão alienígena, portanto, essas duas visões do mundo se contrapõem. É razoável supor que os ETs serão, pelo menos, tão racionais quanto o ser humano. Nesse caso, a ética libertária também se aplicaria a eles, por conseguirem raciocinar, como afirmam os jusracionalistas. Ou então, por não serem humanos, os alienígenas não estariam cobertos pela ética libertária, como defendem os justnaturalistas. A pergunta também pode ser feita em outro sentido. É possível imaginar que os ETs sejam uma raça muito mais avançada do que a nossa, uma vez que eles chegaram até aqui e não fomos nós que chegamos lá no planeta deles. Nesse sentido, a pergunta mais apropriada não seria: será que nós vamos aceitar eles no nosso clubinho? A pergunta correta seria: será que eles vão aceitar a gente dentro do arcabouço legal deles?
Será que nós seremos sujeitos de direito na ética usada pelos aliens? Ou seremos tratados como objetos de direito, como propriedade? Enfim, o provável é que todo esse surto de avistamentos de OVNIs não passe de uma mera crise diplomática, reforçada por uma boa dose de sensacionalismo midiático e de histeria coletiva. No fim das contas, será apenas mais um evento sem nenhum sentido que vai nos fazer dar boas risadas no futuro. E se um dia os alienígenas resolverem realmente aparecer por aqui, bem, teremos a oportunidade de descobrir na prática se eles valorizam a ética justacionalista ou se seremos apenas uma espécie inferior reduzida à mera propriedade privada dos invasores. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe esse vídeo na sua rede social. Isso ajuda muito a gente. E se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!